Paz, meus irmãos, graça e paz, Deus abençoe você. Boa noite, seja bem-vindo aqui conosco nessa noite. Glória a Deus. Terça-feira, semana começando. Eita, muito milagre ainda vai acontecer essa semana em nome de Jesus. Tenho certeza disso. A paz para você, Beto, Stella, Tati, lá do Japão, Cristiane, Cristiane Paz, Sofia, beijo Sofia, graças a Deus, irmã Lu, Carol, Cristina, Marinês, Deus abençoe vocês, viu? Louvado seja Deus, glória a Deus. Hoje eu tenho uma palavra para o teu coração e eu quero usar aqui hoje um texto muito conhecido, todo crente conhece a história do homem que estava em um tanque chamado Betesda, há 38 anos. E eu quero compartilhar com você algumas reflexões que nós podemos tirar desse texto, algumas verdades que o texto nos mostra, nos ensina. Então, olha, vai se conectando, vai aí mandando aí para o seu amigo, vai chamando seus irmãos, a sua família, junta todo mundo aí. E daqui a pouco nós vamos estar fazendo a leitura desse texto bíblico, um texto muito, muito lindo, maravilhoso. E nós vamos tomar aí essa palavra hoje como ensinamento para nós, amém? Desde já, lembrando você que quinta-feira, nossos cultos aqui online é terça, quinta e domingo. Toda terça, quinta e domingo, em torno de 7h30 da noite, né? Estamos juntos, né? E eu quero que você esteja conosco, né? Nós, como igreja, como nós não podemos nos reunir na igreja, esse é um tempo em que nós estamos dentro de casa, mas dentro de casa nós temos que também adorar a Deus, como se nós estivéssemos em um culto, como nós estivéssemos na igreja. Então é um momento de você deixar de lado ali os seus afazeres e tirar alguns minutos para ouvir a palavra, meditar, orar a Deus. É um tempo maravilhoso que você não pode perder. Amém? Glória a Deus. Irmã Cleusa, Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Vai mandando o seu oi, você que está se conectando. E olha, vai preparando já a Bíblia aí. Você que está aí com sua Bíblia já na mão, pode abrir comigo no livro de João, livro do homem de Deus, Irmãos, João recebeu as revelações dos fins dos tempos, Apocalipse, leia Apocalipse, coisa maravilhosa é o livro de Apocalipse. Ah, pastor, eu não entendo nada. Se você tiver dúvida, irmão, você vai mandando recado aqui para mim, eu vou tentando te ajudar, você vai entendendo, você vai tirando suas dúvidas e Deus vai te ensinar muito lendo o livro de Apocalipse, amém? Mas olha, hoje nós vamos estar fazendo a leitura desse texto de João capítulo 5, João capítulo de número 5, e eu quero que você acompanhe comigo nessa noite esse texto, um texto maravilhoso. E se você já preparou aí esse texto, eu quero orar com você nesse momento. Para que orar, pastor? Para que Deus possa nos dar entendimento acerca dessa palavra, para que Deus possa abrir a nossa visão, preparar o nosso coração para que essa palavra venha se multiplicar dentro de nós, né? Venha produzir muitos frutos para o Senhor essa palavra. Amém? Então eu quero desde já orar com você a partir de agora, onde nós estaremos ali focando na palavra, nossa atenção à palavra. Então acompanhe comigo a partir de agora, João capítulo 5, nós vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, é no Teu nome, Jesus, que nós nos colocamos diante da Tua palavra e pedimos ao Senhor entendimento, pedimos ao Senhor que o Teu Espírito Santo venha e nos ensinar nessa noite, Senhor. Que o Teu Espírito venha nos edificar, mais que isso, que a Sua palavra venha dentro de nós como uma espada, até a divisão da alma e do Espírito, e possa, ó Deus, gerar dentro de nós mudanças, transformações, libertação, que possa gerar dentro de nós, ó Pai, grandes milagres, ó Pai.
É o que nós te pedimos nessa noite. Fala conosco de um modo especial, de uma maneira poderosa. Abra o nosso entendimento, nos dê visão espiritual para a verdade que é a Tua palavra. Meu Deus, nos ensina nessa noite, para honra e glória e louvor do nome de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Meu irmão, olha só. João, capítulo de número 5. Acompanhe comigo. João, capítulo de número 5. Diz a palavra de Deus: depois disso, havia uma festa entre os judeus. Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta, toma a tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Amém? Graças a Deus. Olha, irmãos, esse texto, ele é riquíssimo em detalhes. Note você que o versículo 1 está descrevendo que estava acontecendo uma festa em Jerusalém. Na verdade, em Jerusalém, as 3 principais festas que aconteciam era a festa da Páscoa, era a festa das semanas, a festa dos tabernáculos, enfim, poderia ser uma destas festas que estava acontecendo. Fato é que todo o povo de Israel, quando havia estas festas, ia a Jerusalém. Jerusalém era o lugar onde era para se adorar, onde estava o templo, era o lugar onde os homens entregavam os sacrifícios para perdão dos pecados. Era ali que acontecia todas as festas que ocorriam naquela época. Agora, observe comigo que o versículo de número 2 diz que quando Jesus chega ali diante de Jerusalém, ele entra pela porta das ovelhas. Só para que a gente possa entender algumas coisas, Jerusalém, a entrada, para se entrar em Jerusalém, havia 12 portas. 12 portas. A qual a principal e mais bela era a porta dourada. A porta dourada era a principal destas portas. Era maravilhosa, linda, adornada. Mas é interessante, meus irmãos, que Jesus não procura entrar pela porta dourada. Não. Ele não vai pelo luxuoso lugar. Ele não vai entrar em Jerusalém pelos melhores lugares, pela porta mais bonita, mais bela. Ele vai direto pela porta das ovelhas. Por quê? Porque ali se encontrava aqueles que estavam à margem da sociedade, aqueles que eram excluídos da sociedade. E quem eram, pastor? Eram estes daqui, que estão descritos. E diz o versículo de número 3: cegos, coxos, paralíticos. Eram aqueles que não eram
parte da sociedade, não faziam parte da vida da sociedade judaica daquele tempo. Eram homens e mulheres que estavam ali porque ali havia um tanque, o tanque de Betesda. Betesda significa misericórdia. Então aqueles homens, mulheres, coxos, cegos, estavam ali literalmente buscando a misericórdia. Agora note você, meus irmãos, que nós precisamos entender algumas verdades aqui. O texto diz que eles estavam lá esperando o movimento das águas. Note também que o texto descreve no versículo de número 5 que ali havia um homem há 38 anos. Eu estou aqui relatando a história para que depois a gente possa tirar grandes verdades desse texto. 38 anos era um tempo que aquela pessoa estava ali, esperando, na esperança, na expectativa de algo acontecer com ele, pois ele era coxo, diz o texto. Só que o próprio texto descreve uma grande luta, uma grande dificuldade que esse homem tinha, porque ele não tinha ninguém para colocá-lo no tanque quando ouvia que a água era agitada. Ninguém colocava, não tinha ninguém para colocá-lo. Mas vamos em frente. O texto também diz, meus irmãos, que ali há muito tempo que este homem estava, mas quando Jesus chega, quando o Senhor chega, diz o texto que Jesus, no versículo 6, ele vê aquele homem. Ele vê aquele homem e ele também sabe o que estava acontecendo com aquele homem. Observe você como Jesus é maravilhoso. Ele está sempre olhando para nós, olhando para mim e para você. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Note você que Ele sabe o que acontece comigo e com você. Nós temos um Deus poderoso. Jesus sabe de tudo o que acontece comigo e com você. Meu irmão, nós temos um Deus soberano, onipotente. Então, quando Jesus chega ali naquele lugar, quando ele entra pela porta das ovelhas e se depara com aquele tanque, Jesus sabia que ali naquele lugar se encontravam os doentes. Jesus tinha pleno conhecimento que naquele local ficavam os coxos, os aleijados. E ele vai direto a esse lugar. Porque Jesus não veio senão para os doentes, para aqueles que precisam de misericórdia, para aqueles que precisam de um milagre, para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão cativos, para aqueles que estão amargurados, derrotados. Jesus diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Verdade é, meus irmãos, que Jesus entra ali e Jesus agora vai olhar para aquele homem e vai dizer: você quer ficar são? Você quer ser curado? Você quer mudar de vida? Imagine você, meus irmãos, se Jesus parasse agora diante de você e perguntasse para mim, perguntasse para você: o que você quer que eu faça para você? O que você quer que eu faça na tua vida? Meu irmão, aqui agora eu quero que você acompanhe comigo algumas verdades desse texto. E eu quero dizer para você algumas coisas que são muito importantes. A primeira delas é que quando Jesus chega, note você que ele vai falar com aquele homem, com aquele coxo que estava ali 38 anos. Ele diz assim: queres ficar são? Queres ficar são?
Jesus não diz para ele: olha, quando você ouvir o som das águas, eu coloco você no tanque. Não. Jesus é mais do que crenças. Jesus é mais do que cultura. Porque deixa eu te explicar algumas coisas. Esse fato de que havia um anjo que agitava as águas, quando nós olhamos nos textos originais, não existe anjo algum descrito nesse texto, no João capítulo 5. Muitos dos estudos dizem que era apenas uma crença judaica daquele tempo. Pastor, mas e o barulho das águas? Vou te explicar. Aquele tanque era um tanque de água corrente, por isso que fazia o barulho das águas. De tempos em tempos, era lavado os sacrifícios dentro do templo, e como a água passava pelo templo e era dispersa ali naquele tanque, a água se agitava, a água era corrente. Ali se limpava, se preparava o sacrifício para dentro do templo. Por isso que a água se agitava. Era um tanque de água corrente. Meu irmão, minha irmã, eu quero falar uma coisa para você. Assim como nesse texto e naquela época se acreditava em algumas coisas, hoje também nós acreditamos, alguns acreditam em muitas coisas que não são verdadeiras. Preste atenção, eu não estou dizendo que não existe a ação dos anjos. A Bíblia descreve em todo o tempo que os anjos do Senhor estão sobre nós, são seres celestiais, anjos de fogo, querubins, serafins. A Bíblia descreve que no nascimento de Jesus, o anjo veio, que o anjo apareceu a Maria. Nós não estamos questionando se existe anjo ou não. Nós estamos dizendo que neste texto em específico, o texto original de capítulo 5 de João não descreve anjo algum. Era uma crença que existia. Então entenda, Jesus chega ali diante daquele homem e ele diz assim: você quer sarar? Você quer ficar bom? Você quer andar? Você quer? Jesus estava dizendo para aquele homem, para aquele coxo: você não precisa de ninguém para te colocar nessa água. Você não precisa esperar ela ser agitada. Eu sou o milagre. Eu tenho todo o poder. Lucas 1,37 diz que para Deus nada é impossível. O Senhor dos Senhores estava diante daquele homem. E ele já havia curado coxos, cegos, já havia ressuscitado mortos. Ele é todo poderoso. Então a primeira verdade que nós precisamos entender nesse texto é que nós não podemos nos apegar a crenças estranhas. Nós não podemos tomar a mentira como uma verdade para a nossa vida. Nós não podemos usar de meios para justificar que ocorreu algum milagre. Não, somente Jesus faz milagres na nossa vida. Ele é suficiente para mim e para você. Olha, essa é uma verdade. A segunda verdade que nós encontramos nesse texto é que nós estamos olhando aqui para um homem, um coxo, um homem que estava completamente na dependência de Deus. Meu irmão, a sua incapacidade ele não tinha condições alguma de fazer nada. Ele dependia de alguém colocá-lo naquele tanque. Ele dependia de um barulho nas águas, ele dependia de um anjo, ele dependia de tanta coisa para ser curado. Quando na verdade, quando ele
conhece e vê Jesus, ali acaba toda a sua dependência pelos homens. E ali ele começa a ver uma esperança. Eu quero dizer para você nessa noite que a nossa esperança está em Jesus, somente nele. A nossa esperança só pode ser em Deus, em Jesus Cristo. Não há outro. Não há outro pelo qual nós podemos ver milagres, somente por ele. Meu irmão, aquele homem estava ali incapacitado para coisa alguma. Ele estava incapacitado. Ele nada podia fazer. Ele dependia de tudo. De alguém para colocar ele naquela água, da água se agitar. Mas quando Jesus chega diante dele e libera uma palavra, o milagre acontece. Quando Jesus chega na vida minha e tua, as coisas começam a mudar. Você já percebeu isso? Se você ainda não percebeu, se você ainda não teve essa experiência, eu quero nessa noite dizer para você: experimente entregar o teu coração a Deus. Experimente entregar o teu coração a Jesus. Porque coisas maravilhosas Ele faz em nossas vidas. Coisas poderosas acontecem quando nós entregamos a nossa vida a Ele. Olha, ele acaba com o comodismo desse homem. Como assim comodismo? Ele estava esperando, ele estava ali, ele nada podia fazer, mas ele estava já acomodado, ele estava ali já vivendo das desculpas, porque quando Jesus pergunta para ele: olha, você quer ficar são? A primeira palavra que sai da boca dele é: não tem ninguém que me coloque no tanque. Tem gente assim. Jesus está batendo a porta do seu coração e aí a gente ainda não percebeu que o Senhor está falando comigo, está falando com você aí dentro de você. Ele está te chamando, Ele está tocando você. E aí você fica: mas será? É tão difícil, né, servir a Deus. Não, não é difícil servir a Deus. É maravilhoso servir ao Senhor. Ele faz maravilhas na nossa vida. Você recebe da parte de Deus a paz que excede todo o entendimento. Você recebe sabedoria do alto. Quando você conhece essa palavra, essa verdade, seus olhos espirituais são abertos. Você é cheio do Espírito Santo de Deus, que dirige os passos da sua vida, que traz a você a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Meu irmão, minha irmã, note você que depois que este homem olha para Jesus e recebe um milagre, porque Jesus vai olhar para ele e dizer assim, versículo de número 8: levanta-te, toma a tua cama e anda. Versículo de número 9 diz que aquele homem ficou são. Aquele homem ficou perfeito. Ele não precisava agora esperar mais ninguém para colocá-lo naquele tanque. Ele não precisava mais ficar esperando as águas se agitarem. Não. Quando nós entendemos quem é Jesus e nos entregamos a Ele, você não depende mais de ninguém, você só depende dEle. E se a sua dependência for completa nele, pode ter certeza que Ele fará coisas maravilhosas para nós. A palavra de Deus diz em Salmos que em Deus fazemos proezas. Sem Deus nós não somos capazes de nada. Como esse homem não era capaz. Só ali naquele tanque ele estava há 38 anos. Assim como eu e você que talvez já entregou o seu coração a Deus, lembra do tempo em que nós não conhecíamos o Senhor?
Mas a partir do dia em que nós nos entregamos e que Ele começou a fazer grandes milagres na nossa vida, nós começamos a provar da bondade de Deus. Nós começamos a experimentar a alegria que vem do Senhor. Esse homem não vivia mais agora frustrado. Esse homem agora já não vivia mais na expectativa. O milagre havia acontecido. Jesus havia feito algo poderoso em sua vida. E o texto diz, meus irmãos, que aqui no versículo de número 11, ele diz: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Versículo 12 diz: perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma a tua cama e anda? Versículo 13: e o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Meu irmão, só Jesus pode nos curar. A minha salvação vem de Jesus. O milagre que eu preciso está em Jesus. O que eu e você precisamos, nós vamos encontrar somente em Jesus. E Jesus pergunta para mim e para você hoje: queres ser curado? Queres ficar são? Essa é a pergunta que eu faço a você nessa noite. O que você quer? O que é que você quer? Você quer continuar vivendo do mesmo jeito? E acontecendo as mesmas coisas? As mesmas tragédias? As mesmas decepções? João capítulo 4 fala da samaritana. Sua vida. Já teve 5 maridos, o que você tem agora ainda não é teu. Jesus estava ali dizendo: olha, se você quiser ser curada, beba da água que eu tenho para lhe dar. Jesus está dando esta água para mim e para você hoje. A água da vida, a palavra. Essa palavra vem para entrar em nosso coração e transformar a cada um de nós. Você quer? Ou você quer continuar do mesmo jeito? Continuar com os mesmos problemas dentro de você, na sua mente, no seu coração? Você quer continuar carregando esse fardo? Porque Jesus disse que o fardo dele é leve, meu fardo é suave. Eu quero dizer para você nessa noite, eu não sei quanto tempo você está aí, se é 38 anos, se é 38 dias, se são 38 meses, eu não sei quanto tempo é, mas Jesus está perguntando para mim e para você hoje: o que é que você quer? O que é que você quer? Você quer ficar são? Você quer transformar a sua vida? Você quer deixar as decepções, a espera de alguém de lado? Você quer deixar os traumas? Hoje eu posso fazer milagre na tua vida. Oh Deus, eu quero, diga para Ele nessa noite: Senhor, eu quero uma mudança na minha vida. Já faz tanto tempo, meus irmãos, que alguns têm passado uma vida toda tentando, com a força do próprio braço, com a própria sabedoria humana, tentando resolver os problemas, as crises dentro de casa, e até hoje você não conseguiu. Por que você não permite hoje Jesus dizer para você: levanta-te, toma esse problema aí na tua mão, porque esse problema agora, ele não te fará mais mal. Você vai só
tê-lo em sua mão para lembrar daquilo que eu te fiz. Jesus olha para aquele coxo e diz, olha, levanta, toma a tua cama. Ou seja, Jesus está mandando ele carregar a cama. Para que talvez ele lembrasse dos 38 anos e não deixasse de servir mais a Deus nunca mais. Porque Jesus olha para ele e fala assim, olha, vai, não peques mais, para que não te suceda a coisa pior. Jesus havia perdoado aquele homem. Jesus, mais que isso, havia curado aquele homem. Jesus quer levantar você nessa noite. E eu quero orar com você agora, para que você seja essa pessoa. Talvez hoje mesmo você quase se prostrou diante de uma circunstância, diante de uma situação difícil. Mas nessa noite Deus está te levantando, para que você saiba que Ele te ama, que Ele poderia ter entrado por qualquer outra porta daquele lugar. Eram 12 portas, mas Ele entra pela porta que você está. Ele está entrando aí hoje, falando ao seu coração. Deixa Ele falar com você hoje. Se renda a Ele, se entregue a Ele. Para de ficar esperando por tantas coisas. Entenda que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele, Jesus Cristo. Foi Ele que se entregou naquela cruz por você. Foi Ele que te amou de tal maneira. Foi Deus que entregou seu Filho, seu único Filho, Jesus, por te amar de tal maneira. E nos deu direito à salvação eterna. Olha que maravilhoso. Eu quero orar com você agora. Aí onde você está, você pode falar com Deus. Você pode dizer, Senhor, faz tanto tempo, Senhor, que eu venho sofrendo com isso. Coloque diante de Deus aquilo que faz você sofrer. Essa situação que tira a sua paz. Esse fato que rouba a sua alegria, que vem sendo um peso dentro de você, dentro do seu coração, dentro dos seus pensamentos. Essa fraqueza que talvez você carregue e não consegue se ver livre dela. Deus hoje quer dizer para você, levanta-te. Toma a tua cama e anda. Jesus está dizendo, você tem um longo caminho ainda pela frente, mas esse caminho pode ser comigo. Para que eu possa estabelecer os meus planos para a sua vida. Porque os meus planos são maiores que os seus. Os meus pensamentos são maiores que os seus. Aleluia. Entregue o seu coração a Deus nessa noite. Jesus, eu entrego a minha vida em suas mãos nesse momento. Senhor, eu oro agora colocando diante de Ti, Senhor, esse mal que tem assolado a minha vida, esse problema que eu tenho carregado, esses problemas dentro de casa, é o problema no casamento, são as frustrações, são as decepções, são os traumas. Meu Deus, eu não sei, ó Pai, o que essa pessoa tem carregado durante todo este tempo. Mas aquele homem coxo, 38 anos, o Senhor entra por aquela porta e olha para ele, o Senhor viu ele, o Senhor sabia o que ele estava passando, sentindo, e o Senhor disse a ele, queres ficar são? Senhor, que essa palavra seja sobre a vida desta pessoa, Deus, hoje, deste meu irmão que está ouvindo esta palavra, Senhor. Meu Deus, eu peço a Ti, Senhor, nessa noite, Senhor, libera uma palavra do céu, Espírito Santo de Deus, toca agora esta pessoa, Senhor, levanta aquele que está caído, Senhor, traz vida àquele que está prostrado, Senhor, aquele que está sem esperança, sem expectativa de nada, meu Deus, muda essa história, transforma essa vida agora, Senhor. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, começa a operar poderosamente sobre as nossas vidas, Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, nos ensina, Senhor, a depender apenas de Ti, Senhor.
apenas de Ti, Espírito Santo. Conduz os nossos passos, porque nós entendemos, ó Pai, que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Sabemos que os planos que o Senhor tem para nós são planos de paz. Ah, meu Deus, nos ensina, Senhor. Nos ensina. Que a Tua palavra venha nessa noite ser sobre o coração de cada um dos meus irmãos que ouviram. Que o Senhor continue falando ao íntimo de cada um deles, para a glória e louvor do Teu santo nome. Que essa palavra prospere, que essa palavra transforme. É o que eu lhe peço nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Deus abençoe você. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu lar, sua casa. Guarda essa palavra no teu coração. Aí, na sua casa, leia novamente João capítulo 5. Você vai ver que Deus vai te ensinar ainda mais algumas coisas. Pode ter certeza que o Espírito de Deus vai continuar falando ao teu coração. Quinta-feira nos encontramos novamente, 7:30 da noite. Fique na paz do Senhor. Deus te abençoe e Deus te guarde. Em nome de Jesus. Um abraço. Fique com Deus.